Boa tarde, irmãos da querida Escola Jesus Cristo, que a paz de Jesus esteja em nossos corações nessa tarde. Estamos aqui reunidos todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 16 horas, no grupo de serviço Irmãos de Célia Lúcios. Nos reunimos na intenção de estudarmos o Evangelho, com o auxílio das explicações contidas nas mensagens dos nossos queridos benfeitores espirituais. A mensagem que nos coube para o estudo dessa tarde se chama Semeadura. Ela é de André Luiz e se encontra no livro Agenda Cristã, psicografado pelo querido Chico Xavier. Como preparação para a nossa oração, eu vou ler a mensagem Um pouco de Fermento, de Emmanuel, que se encontra no livro Fonte Viva. Um pouco de fermento. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. As ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro da nossa atividade amanhã. Vamos orar. Deus, nosso Pai de misericórdia, Jesus, nosso Mestre e Salvador, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, a fim de estudarmos as importantes mensagens que traduzem o Seu Evangelho para os nossos corações. Agradecemos, Senhor, essa divina oportunidade e Te pedimos que nos ajude a abrir os canais de entendimento da nossa mente para que possamos assimilar, guardar e, acima de tudo, Senhor, praticar o que nos for revelado nessa tarde. Em Teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para iniciarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja. Meus irmãos, a mensagem de Emmanuel, que eu li como preparação para a prece inicial, é muito clara ao nos indicar que ninguém vive só. Ninguém vive só. E que temos que conosco milhares de expressões dos pensamentos dos outros, assim como milhares das outras pessoas também guardam a nossa atuação mental. Os raios da nossa influência, eles se entrelaçam com as emissões das outras pessoas. E esses raios de influência, segundo Emmanuel, vão pesar na balança do mundo, ou para o bem ou para o mal. Dessa forma, nossos modos, nossos costumes,
eles geram modos e costumes da mesma natureza em torno dos nossos passos, principalmente naqueles que convivem conosco. As nossas atitudes e os nossos atos criam atitudes e atos do mesmo teor nas pessoas que nos rodeiam. E isso acontece porque o que fazemos atinge o domínio da observação dessas pessoas, interferindo no centro de elaboração das suas forças mentais. Emmanuel, na mensagem Sintonia, ele diz que até nos mais simples quadros da natureza nós vemos manifestado esse princípio de correspondência. Ele diz na mensagem Sintonia o seguinte: andorinhas seguem a beleza da primavera, corujas acompanham as trevas da noite, o mato inculto asila serpentes, a terra cultivada produz um bom grão. Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. Então, meus irmãos, esse é o princípio da correspondência. No livro A Grande Síntese, o professor Pietro Baldi, que lembramos esse mês com muito carinho e gratidão, ele chama isso de sintonia. Ele diz que sintonia quer dizer capacidade de ressonância e que a sintonia é uma lei e que as coletividades elas pensam e agem por sintonia. Olha só, a coletividade ela pensa e age por sintonia. O que um pensa atrai o que o outro pensa. O que se faz em um lugar ressoa em outro lugar. Então, meus irmãos, com esse entendimento de que nossos pensamentos e que nossas atitudes influenciam os pensamentos e as atitudes dos outros, é que passaremos a ler e a estudar a mensagem de André Luiz chamada Semeadura, que se encontra no livro Agenda Cristã. Observaremos que tudo que nós semeamos, nós colhemos. Semeadura. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Então, meus irmãos, a generosidade, ela é a maior expressão da bondade em nossos corações. É querer fazer tudo ao nosso alcance para que todos sejam felizes, todos, independente de ser conhecidos da gente ou não. A generosidade faz com que queiramos que todos sejam felizes, tenham bem-estar. Então, se somos generosos, se queremos o bem-estar e a felicidade do outro, se fazemos tudo para o outro ser feliz, o princípio da correspondência fará com que a bondade do outro venha ao nosso socorro quando precisarmos. Casimiro Cunha, ele escreve o seguinte: "Sê bondoso para todos. Qualquer ajuda é valia, conquistando em teu favor a graça da simpatia." Eu me lembrei também de um belíssimo filme chamado A Corrente do Bem, em que um garotinho, ele criou na escola uma fórmula mágica de ajudar as pessoas. Eu não vou contar para não dar spoiler, mas eu aconselho aos irmãos procurarem esse filme para assistir. O que eu posso falar do filme é que nesse filme nós podemos perceber o quanto que o bem contagia e dá sentido à vida, por mais simples que seja a atitude, praticada pelas pessoas. Uma pessoa ajuda a outra, que fica feliz e aprende que ajudar faz bem. A corrente, ela vai se espalhando e todo
mundo sai ganhando. Porque a bondade é a chave da simpatia. Com ela seremos mais humanos. Com a bondade, com a generosidade, seremos mais amigos, mais irmãos uns dos outros. Emmanuel, ele escreve que se realmente nos dispomos à aceitação do ensinamento do Divino Mestre, devemos usar a generosidade em todos os momentos da nossa vida. Bondade e generosidade para com o próximo. Bondade e generosidade para com os ausentes, para com os nossos opositores. Bondade para todas as criaturas que nos cercam, inclusive com o meio ambiente em que nós vivemos. Então, meus irmãos, tomemos a generosidade como a nossa norma de ação. E continuando. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. No Livro dos Espíritos, no capítulo sobre a lei de adoração, há uma frase muito significativa que nos auxilia a compreensão dessa afirmativa de André Luiz. A frase é a seguinte: Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Essa é a frase do Livro dos Espíritos. Então, simplicidade é a valorização do que é essencial. Por isso Deus a ama. Por isso o homem tem que se ater ao coração e não às exterioridades. Por quê? Sem o coração, tanto o coração simbólico, né, que detém nossos valores, que detém nossos sentimentos, quanto o coração físico mesmo, órgão responsável pelo fluxo de sangue, sem ele não há vida. O que se encontra no exterior, principalmente em uma sociedade, né, de consumo como a nossa, não é o que é primordial. O que é primordial é que está no nosso coração. André Luiz também considera Jesus o herói da simplicidade. Eu achei essa frase tão bonita. Jesus, o herói da simplicidade. Ele diz que Jesus, ele era tão simples que nasceu sem a proteção das paredes domésticas. Jesus, ele teve o apoio de homens que eram iletrados e rudes no trabalho para a construção da sua imensa obra. Jesus ensinava as revelações do céu na praia, nos campos, em casas e em barcos até mesmo emprestados. Nada era de Jesus. Conversou com mulheres anônimas e algumas crianças também. Alimentou os que tinham fome sem saber muitas vezes o nome dessas pessoas. Jesus restaurou os doentes e defendeu todos aqueles que se viessem humilhados pela injustiça dos homens. Pregou sempre o amor e a concórdia. Pregou a solidariedade e o perdão, a paciência e a alegria. Quer dizer, Jesus, né, é o exemplo, é o herói da simplicidade. Por quê? Porque realmente ele fez aquilo que importa na vida das pessoas. E aí eu lembrei também dos sábios versos de Casimiro Cunha sobre ser simples, sobre simplificar a vida. Casimiro Cunha diz o seguinte: clamas que o tempo está curto, contudo o tempo replica. Não me gaste sem proveito, simplifica, simplifica. É muita conta buscar-te, armazém, loja, botica? Aprenda a viver com pouco, simplifica, simplifica. Encontras no próprio lar parente que fere e implica? Desculpa sem reclamar, simplifica, simplifica. Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam em bica?
Não deites limão nos olhos, simplifica, simplifica. Recorres ao mestre em pranto, na luta que te complica, e Jesus pede em silêncio, simplifica, simplifica. É isso, meus irmãos. A vida de simplicidade, ela soluciona problemas, como disse André Luiz. Por quê? Porque a pessoa que é simples, ela foca realmente no que importa. Ela não vê problemas em tudo que aparece em sua vida. Pelo contrário, ela sempre está vendo solução. Às vezes a gente olha uma pessoa, né, observa até duas pessoas que passam pelo mesmo problema. Uma vai estar pesada, com aquele semblante carregado, não vai ver solução para nada, porque o problema tomou conta da vida dela. Enquanto a outra simplificou, né? Não que simplifica o problema, né? Mas ela não dá tanta importância a esse problema e com isso ela tira essa carga de emoção e ela consegue muito mais facilmente, né, resolver esse tipo de problema. Bem, o oposto da pessoa que simplifica é a pessoa que complica, né? Quer dizer, a pessoa que é complexa. E para essa pessoa também André Luiz tem uma fala. Ele diz o seguinte: sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Quer dizer, quando somos complexos, provocamos a dissimulação no outro. O que é uma dissimulação? Dissimulação é quando uma pessoa oculta suas verdadeiras intenções e sentimentos. Quer dizer que a complexidade das nossas atitudes não permite que mostremos para o outro a nossa essência, aquilo que realmente nós somos. E com isso, a outra pessoa também não será totalmente transparente para nós. Quer dizer, ela terá uma dissimulação. Continuando. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. A indiferença, meus irmãos, para Emmanuel, constitui um dos piores estados psíquicos. É isso que Emmanuel fala da indiferença. É um dos piores estados psíquicos. Por quê? Porque a indiferença, ela rouba o entusiasmo pela vida. Quando somos indiferentes, nós não temos interesse pela vida dos outros, não demonstramos cuidado, não demonstramos carinho, consideração. Pelo contrário, a indiferença nos faz olhar para o outro com descaso, com desdém. Assim sendo, André Luiz, ele diz, a correspondência que receberemos será o quê? A frieza dos outros. Tratamos com frieza, recebemos também a frieza. E continua. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Quer dizer, para que tenhamos o desejo sincero da paz em nossos corações, que garanta essa tranquilidade em nosso caminho, Emmanuel nos diz que é imprescindível que trabalhemos intensamente nosso mundo íntimo. Então, para ter o desejo sincero de paz, garantir a tranquilidade no nosso caminho, é imprescindível que trabalhemos intensamente nosso mundo íntimo, para cessar com as vozes que nos afastam da vontade divina. E com isso, Emmanuel, ele nos aponta que a paz, ela deve acontecer primeiramente em nós. A paz, primeiramente, tem que vir de nós. E é isso, né? Isso só é possível quando conseguimos não nos envolver e não dar ouvidos aos ruídos do mundo.
A gente só consegue ter essa paz interior quando nós não conseguirmos, quando nós, não nos deixarmos envolver, não dar ouvidos aos ruídos do mundo. Quando conseguimos não fazer o que é normal, não fazer o que todo mundo faz, o que o mundo espera que nós façamos. Então aí conseguiremos essa paz interior. E André Luiz, em outro livro, ele sugere 10 apontamentos da paz. Ele diz o seguinte: aprender a desculpar, a calar diante do escárnio da ofensa, a não cultivar desafetos, a não permitir que o egoísmo e a vaidade, o orgulho e a discórdia se enraizem em nosso coração. Ter paz interior, tendo compaixão pelo companheiro que se rende às tentações inferiores. Não erguer a voz em demasia. Olha que coisas mais complexas e coisas mais simples. Como buscar a paz interior? Não erguer a voz em demasia. Quer dizer, tem certas coisas que estão ao nosso alcance fazer, que não são tão difíceis. Outra sugestão: levantar a cada dia com a disposição de servir e auxiliar. Esquecer a calúnia, esquecer a maledicência. E principalmente, diz André Luiz, não achar que o serviço da paz seja mero problema de boca, quer dizer, falar da boca para fora, só falar, mas sim testemunho de amor e renúncia, regeneração e humildade da própria vida. Por quê? Somente ao preço do nosso próprio suor, na obra do bem, é que conseguiremos reconciliar-nos mais depressa com os nossos adversários. Segundo a lição do Senhor, quer dizer, tendo tranquilidade no caminho. Então, assim conseguiremos essa paz e assim conseguiremos ter a tranquilidade no caminho. Não da boca para fora, mas sim, com o preço do nosso próprio suor na obra do bem. E André Luiz continua: seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. A questão 742 do Livro dos Espíritos nos mostra que o que impele o homem à guerra, esse propósito de guerrear, é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual dentro de nós. E nessas condições de natureza animal, o corpo ele aciona respostas de luta-fuga, fazendo com que no nosso cérebro seja inundado de noradrenalina para mantermos, num sinal de alerta. Só, meus irmãos, que esse tipo de reação constante, de estar ali na fúria, na luta, ao longo do tempo, gera muita inquietação, como diz André Luiz. Por isso é que é importante desenvolvermos a nossa natureza espiritual. Durante um tempo atrás, milhares de anos atrás, a nossa natureza espiritual, animal, ela foi muito importante, porque nos protegia dos perigos que havia aqui na Terra. Mas nós já estamos, na era de desenvolver a nossa natureza espiritual. E hoje em dia já se fala muito de um treinamento, de uma inteligência emocional, de uma inteligência espiritual que leva o ser humano a esse treinamento, para sair desse estado primitivo de reação para um estado de reflexão das atitudes. Quer dizer, enquanto o instinto animal ele faz a pessoa agir por impulso, pelo próprio instinto, no desenvolvimento da natureza espiritual, a reação é uma reação baseada em quê? Em reflexão das atitudes. Por isso
é que quando alguém está com raiva, né, a gente deve falar assim: calma, respira. A gente tem que botar uma pessoa para respirar, respira. Por quê? Porque quando se respira com calma, nós acionamos o nosso sistema parasimpático, né, que permite reações mais reflexivas e menos impulsivas. Por isso que Kardec diz lá no Livro dos Espíritos, né, à medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra. Por quê? Porque ele lhe evita as causas. E por que que o homem consegue evitar as causas? Quer dizer, porque ele para, ele não vai agir por instinto, ele para, pensa e escolhe a melhor atitude a ser tomada. Então, como André Luiz falou, o propósito de guerrear só dará frutos de inquietação. Então, temos que buscar a nossa natureza espiritual. Continuando a ler a mensagem, eu vou ler as duas próximas orientações, pois uma completa a outra. Então, André Luiz fala assim: sua franqueza contundente receberá frases rudes, sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Quer dizer, tem pessoas que acham que a franqueza tem que ser sem limites, eu tenho que ser franco, eu tenho que ser sincero. Quantos de nós já ouviram alguém dizer a seguinte frase: eu falo mesmo, eu sou super sincero, eu falo o que penso, dou a quem doer, né? Eu, pelo menos, conheço muitos que falam assim, né? Falo o que eu penso, dou a quem doer. Mas, meus irmãos, isso não demonstra tanto a sinceridade dessa pessoa. Demonstra mais uma arrogância, né? Porque o outro vai retribuir com a mesma arrogância, né? Sua franqueza contundente receberá frases rudes. O outro vai retrucar com a mesma arrogância. E aí eu lembrei de uma pregação de Flávio falando, bem-aventurados os pacificadores, né? Flávio comentou sobre isso. Ele disse que a pessoa sincera e rude planta para si mesmo a dureza do coração de outras pessoas duras. Quer dizer, ela recebe aquela sintonia, né? E Chico, né? Flávio também lembrou, Chico aconselhava sempre a nós não entrarmos nessa sintonia de franqueza, nessa franqueza, e eu sou o franco, o sincero. Chico dizia que isso pode significar dureza de coração. Então, essa franqueza pode significar uma dureza de coração, quer dizer, uma falta de sensibilidade em relação ao sentimento do outro, sair dizendo tudo o que acha, né? Então, enquanto a distinção, quer dizer, André Luiz falou, enquanto a distinção quer dizer a boa educação, a finura na atitude, edificará maneiras corretas naqueles que o seguem, certo? Continuando. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Quer dizer, a nossa dimensão espiritual, meus irmãos, é a nossa mais íntima essência, né? Os cientistas hoje já estão descobrindo, temos uma dimensão espiritual, além da dimensão física, além da dimensão psicológica, nós temos uma dimensão espiritual. Ela que contempla devidamente o ser humano, por ser preenchida por valores e sentidos. E é por meio dessa dimensão espiritual que procuramos entender a vida e encontrar um sentido duradouro para a nossa existência. Quando estamos profundamente sintonizados a ela, a essa dimensão espiritual, nós exercemos nossos valores, nós exercemos as nossas forças pessoais de humanidade, de coragem, de justiça, de transcendência. Nós assim exercemos essas forças plenamente.
Quer dizer, a nossa porção divina, ela se manifesta quando exercemos essas forças interiores, né? Por isso que André Luiz coloca, ele aponta para as sublimes construções espirituais que podem ser realizadas quando usamos essa espiritualidade superior. E André Luiz conclui a mensagem dizendo: diariamente semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. Então é isso, meus irmãos. Diariamente quer dizer a cada novo dia semeamos e colhemos. E como não vivemos só, cada um de nós receberá do outro aquilo que lhe ofereceu. Por isso, cabe a cada um de nós procurar semear sempre pensamentos, sempre semear palavras e ações que estão em consonância com o Evangelho. Lembrei também de uma aula do Evangelho na Escola Jesus Cristo, quando Dona Hilda, ela falou de um livro cujo título era Em Seus Passos, o que faria Jesus? Esse livro ele narra a história de um pastor que desafiou a sua comunidade a praticar a fé em Jesus, tomando as atitudes que Jesus tomaria em cada situação da vida. Quer dizer, semear, né? Eles teriam que semear como Jesus. E à medida que todos iam aderindo àquele desafio, porque era um desafio, né? Agir como Jesus, coisas incríveis iam acontecendo na vida de cada um e na vida dos que estavam ao seu redor. É aquela corrente do bem, né? Quer dizer, se estabeleceu a sintonia, a capacidade de ressonância. Então, como o pastor propôs à sua comunidade viver como Jesus, semear como Jesus, eu proponho que oremos, que meditemos e nos vigiemos para esse desafio também. Que esse desafio também seja o nosso. Não importa o que semeamos ontem, as sintonias que já estabelecemos em nosso passado. A justiça de Deus, ela é misericordiosa e agirá conforme as nossas necessidades. Mas tomemos o agora, tomemos o hoje, tomemos essa vida em que nos encontramos para semearmos as coisas boas. E mais uma vez lembrando, né, esse mês, o mês do professor Pietro Baldi, ele diz o seguinte: o período em que o campo de forças da personalidade está aberto para a introdução de novos impulsos é o da vida terrestre no plano físico. O ambiente terrestre é um campo de trabalho. Nele, a vida é um período de construção. Temos a possibilidade de corrigir o que está errado. Meus irmãos, a frase é tão clara e direta que não tem nem como comentar, senão que repetir para fixarmos essa ideia. O período em que o campo das forças de nossa personalidade está aberto para a introdução de novos impulsos, quer dizer, para tentarmos semear como Jesus, né? E se não como Jesus, porque às vezes, né, Jesus está muito fora daquilo que eu posso fazer, mas como tantos outros, né, que estão mais avançados que nós nesse caminho, o próprio professor Pietro Baldi, temos exemplos do professor Clóvis, de Chico Xavier, de Irmã Dulce, tantos outros que temos como exemplo. Então esse período de semearmos, né, coisas novas, coisas boas, produtivas, esse período é o agora. É o ambiente terrestre que é o campo de trabalho para corrigir o que está errado. Então,
que possamos, meus irmãos, em todas as manhãs, estabelecer a intenção em nossos corações de sermos bons, de sermos mais amorosos, de sermos pacificadores, de sermos humildes, de sermos misericordiosos. E como diz a canção, que possamos amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Por que dormiremos mais feliz? Porque conseguiremos, semear o divino que trazemos em nossos corações, porque todos nós somos feitos de luz de Deus. Temos algo divino para semear, mas temos que colocar em prática, temos que ir para a ação. Então que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça nessa intenção, de semear o Evangelho de Jesus a cada dia de nossas vidas. Vamos orar, meus irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, em teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja.